Esse é o melhor investimento para ter renda passiva e com ele você recebe aluguéis todos os meses e pode começar com apenas R$10. Meu nome é Alaor, esse é o canal Semente da Riqueza, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre ele, os fundos imobiliários, que na minha opinião é o melhor investimento para ter renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você não precisa fazer nada para ela cair no seu bolso, cair na sua conta. Temos a renda passiva e a renda ativa. A renda ativa é aquela que vem do seu trabalho, quando você trabalha e recebe um salário, ou quando você vai vender algo na rua. Vamos entender então o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, quais as vantagens do fundo imobiliário e como investir em um fundo imobiliário. E eu vou explicar aqui de uma maneira extremamente simples para que você entenda o que é um fundo imobiliário e como ele funciona. E nós teremos um personagem para isso. O personagem vai ser o João. Imagine que o João, então, ele quer comprar um imóvel para ter renda. Alugar esse imóvel e ter renda ali todo mês através dos aluguéis desse imóvel. Então ele entra num site de vendas ali de imóveis e começa a pesquisar diversos imóveis e acha uma grande oportunidade. Um imóvel moderno, espaçoso e também bem localizado. E vê que é uma grande oportunidade porque esse imóvel está custando apenas R$200 mil. Ele fala, nossa, grande oportunidade, vou comprar esse imóvel. Então, entusiasmado, João vai lá e verifica sua conta bancária. E ele abre e vê que tem apenas R$100 na sua conta. Então ele fica desanimado, pois ele não tem os R$200 mil necessários para comprar aquele imóvel. E é uma grande oportunidade. Mas João é uma pessoa que não desiste nunca, é um verdadeiro brasileiro. Ele vai lá e pensa, começa a imaginar. Vem com a sua mente empreendedora e imagina o seguinte, eu tenho apenas R$100. Como eu vou comprar esse imóvel? Ele pensa e fala assim, nossa, e se eu arrumasse outras 2.000 pessoas que também tivessem R$100 para comprar esse imóvel comigo? Então o João tem uma grande ideia, procurar 2.000 pessoas para que essas 2.000 pessoas ajudem ele a comprar esse imóvel, também com R$100. Então, a partir desse momento, João imagina o seguinte, o imóvel custa R$200 mil, eu vou pegar esses 200 mil e dividir por 100, para saber quantas pessoas eu preciso, com R$100 também comprar esse imóvel. Então ele vê que dá 2.000 pessoas, ou seja, ele precisa encontrar 1.999 investidores, porque com ele dá 2.000 investidores. Então ele pensa, então eu vou definir que o valor mínimo para investir nesse imóvel é de R$100. E isso é chamado de cota, é o valor mínimo para você investir naquele imóvel, naquele empreendimento imobiliário. Então João definiu o valor da cota de R$100. Portanto, o imóvel será dividido em 2.000 cotas de R$100. E João também descobre que os imóveis daquela região semelhante ao que ele está querendo comprar estão sendo alugados numa média de R$1.900. Então ele vai lá e faz o cálculo, R$1.900 dividido por 2.000 pessoas. Quanto que vai dar esse valor por pessoa? Vai dar ali 0,95 centavos de rendimento por pessoa. Dessa forma, cada cota vai receber 95 centavos de aluguel. Portanto, cada pessoa que comprar uma cota de R$100 vai receber 95 centavos por mês de rendimento do aluguel. Além disso, cada pessoa pode comprar a quantidade de cotas que quiser, ou seja, uma pessoa pode comprar 10 cotas e investir R$1.000, dessa forma ela receberia R$95 de rendimento daquele aluguel. Com a aquisição do imóvel e o imóvel alugado, as pessoas têm renda e também elas ganham com a valorização desse imóvel caso haja venda lá na frente. Cada pessoa que adquire uma cota é chamado de cotista, ou seja, os investidores, aquelas pessoas que foram lá e compraram as cotas desse imóvel, vai ser chamado de cotista. E João também se torna um cotista desse imóvel. Essa foi uma historinha simples para você entender como funciona e o que é um fundo imobiliário. Vamos imaginar o mesmo cenário agora num grupo de 150 mil pessoas. E cada uma dessas pessoas faz uma contribuição diferente. Tem pessoas que vão comprar uma cota de R$100 e outras pessoas que vão investir até R$1 milhão. Cada pessoa vai ter a participação referente ao valor que investiu. Como é um grupo muito grande de pessoas, agora você tem ali diferentes imóveis, diferentes regiões do Brasil e diferentes tipos de imóveis. E aí que entra o fundo imobiliário. O fundo imobiliário nada mais é do que um fundo que vai fazer a gestão de todo esse patrimônio imobiliário. Se você olhar nessa imagem, para ficar mais fácil, pega aí as 150 mil pessoas, investiu ali R$100 milhões, teve vários imóveis, esses imóveis gerou aluguel, um aluguel ali de 500 mil por mês. E esses 500 mil serão distribuídos para cada cota. Quem tem mais cota recebe mais aluguel e quem tem menos cota recebe menos aluguel. E nesse momento surge o papel do fundo imobiliário, que é fazer a gestão de todo esse patrimônio imobiliário. A gestão do fundo imobiliário começa desde a captação dos recursos, quando o investidor vai colocar o dinheiro, na compra dos imóveis, na gestão dos imóveis, ou seja, administração dos imóveis, manutenções, reforma, retrofit e também o gerenciamento dos aluguéis dos imóveis. O fundo ele encontra ali um inquilino, ele que gerencia toda essa parte ali dos imóveis que está dentro do fundo imobiliário. Outra função do fundo é criar relatórios, ter
relatórios explicando tudo que está acontecendo com o patrimônio imobiliário daquele fundo imobiliário. Acredito que ficou bem fácil de entender o que é um fundo imobiliário através da história de João. O fundo imobiliário faz a mesma coisa, só que com uma gestão mais profissional e também adquirindo bilhões em imóveis para distribuir para cotista. Então, em resumo, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um fundo administrado por uma instituição financeira que possui imóveis e o fundo vende esses imóveis através de cotas para investidores que querem ter participação, ou seja, parte de imóveis para ter renda, receber aluguéis. Se você olhar nessa imagem aqui, fica bem fácil de entender. Nós temos os investidores do lado, nós temos o fundo imobiliário e também temos os ativos ou os imóveis. E você tem aqui, os investidores adquirem cotas do fundo imobiliário, o fundo imobiliário adquire ativos, adquire imóveis, esses imóveis geram aluguéis, esses aluguéis o fundo imobiliário administra e distribui dividendos, distribui os rendimentos que são os aluguéis que os investidores vão receber. Muito simples de ser entendido o funcionamento de um fundo imobiliário. Sempre lembra que o fundo imobiliário são imóveis através da bolsa de valores. Calma que eu ainda vou explicar sobre a bolsa de valores, tudo como funciona. E se você está gostando desse vídeo, se está te ajudando de alguma forma, curte e também se inscreva nesse canal, porque vai ter muitos outros vídeos explicando sobre fundos imobiliários, renda fixa, ações, diversos vídeos para você enriquecer, investir e também ter renda passiva. Por isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque terão muitos vídeos vindo aí. E lembrando que os fundos imobiliários eles pagam renda todos os meses, por isso que é o melhor investimento para você ter renda passiva mensal. Porque, diferentemente de outros investimentos, como ações, por exemplo, você vai ter renda ali recorrente, você pode ter renda a cada 3 meses, a cada 4 meses. E já no fundo imobiliário não, o fluxo de rendimento, o fluxo de caixa que você vai ter investindo no fundo imobiliário é bem mais simples, todo mês o dinheiro vai cair na sua conta, cai na conta da sua corretora e você pode investir com um valor mínimo. Por exemplo, temos aqui o fundo MXRF11. Você já investe nesse fundo imobiliário e já começa a receber ali dividendos, já começa a receber rendimentos no próximo mês. Por exemplo, você investindo aí um pouco mais de R$10, você recebeu um rendimento de 10 centavos. Ah, isso é muito pouco. Porém, você tem que entender que você pode investir o momento que você quiser, você pode investir quantas vezes você quiser, o valor que você quiser e você pode investir mensalmente. Então, todo mês você vai investindo e vai aumentando o seu patrimônio, aumentando a quantidade de cotas que você tem e, consequentemente, aumentando o seu rendimento. E você pode usar o seu rendimento para comprar mais cotas. Chega um momento que o seu rendimento está comprando uma cota, depois seu rendimento está comprando 2 cotas e cria o efeito bola de neve. Você não precisa mais colocar dinheiro no seu bolso. O seu próprio rendimento compra mais cotas e mais cotas. Você vai crescendo seu patrimônio até chegar no valor que você deseja de renda mensal. Por isso que eu sempre falo, os fundos imobiliários é o melhor investimento de renda passiva que tem, principalmente para quem está começando, porque é um investimento mais simples, é um investimento em imóveis. E vamos falar um pouco mais sobre as características ali do fundo imobiliário. E como você já entendeu, o fundo imobiliário é formado por cotas, e essas cotas são vendidas, negociadas ali na Bolsa de Valores, que é a nossa B3. Sempre lembra que o fundo imobiliário é um investimento em imóveis através da Bolsa de Valores. Isso é uma forma simples de você entender o fundo imobiliário. E é possível você comprar a partir de uma cota. Você pode comprar 1, 2, 3 cotas, a quantidade que você quiser. Todo mês que quiser comprar uma cota, você consegue. Existem fundos de R$10, de R$30, de R$80, de R$100, 300, 400, R$500. Isso vai dependendo do fundo imobiliário e existem diferentes tipos de fundo imobiliário e nós iremos entender mais para frente. De início, você precisa entender o seguinte, que o fundo imobiliário ele é negociado na Bolsa de Valores, como eu falei, e o seu código, existe um código de negociação que é formado por 4 letras e o número 11 no final. Então você vai ter o XPML11, é um fundo imobiliário, você vai ter o MXRF11, ou seja, 4 letras e o número 11 no final. Esse é o código de negociação do fundo imobiliário e você vai entender o porquê que eu estou falando de código de negociação. Muito interessante do fundo imobiliário é que ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado, ou seja, do seu lucro. O fundo imobiliário lá tem imóveis, esses imóveis pagam aluguéis e o fundo ele é obrigado a distribuir 95% dos aluguéis após ter pagado todas as despesas que o fundo imobiliário teve. Por isso você tem rendimentos, dividendos altíssimos vindo ali dos fundos imobiliários, porque quase todo aluguel do fundo imobiliário é repassado para o cotista, para o investidor. E o melhor de tudo é que esses rendimentos ele é isento de imposto de renda, ou seja, você vai ter ali o dinheiro caindo todo mês na sua conta sem pagar imposto de renda nenhum. Ao contrário do seu salário, por exemplo, que é uma renda ativa e você, além de tudo isso, além de trabalhar por aquilo, você tem que pagar imposto de renda. E também, ao contrário do imóvel físico, aquele imóvel que você vai lá e tem, aluga,
Sobre o aluguel dele, você tem que pagar imposto de renda. Então, isso já se torna uma vantagem dos fundos imobiliários em relação ao imóvel, porque no fundo imobiliário, o cotista não tem que pagar imposto de renda nenhum. Então, seu rendimento que é na sua conta é totalmente seu. Agora, a pergunta que fica é: fundo imobiliário é seguro? Porque ele é negociado na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é seguro? Sim, o fundo imobiliário ele é seguro. Ele é fiscalizado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é ali o grande órgão que cuida desse mercado de valores mobiliários, que é ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, ou seja, é um órgão que está vinculado ao Ministério da Fazenda, que faz toda essa fiscalização e cuidado ali do fundo imobiliário, da Bolsa de Valores. E também o fundo imobiliário é previsto por lei. Lá em 93, o presidente Itamar Franco foi lá e sancionou uma lei, que é a Lei 8.668, que criou os fundos imobiliários. Então ele é sancionado por lei e, além disso, ele é fiscalizado, ou seja, não é nenhum tipo de pirâmide, golpe ou algo do tipo que você pode imaginar. É totalmente seguro. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. E comenta aqui o que você está achando do vídeo até agora. E vamos para as vantagens dos fundos imobiliários, que são diversas vantagens aí do fundo imobiliário. Primeira vantagem, o investidor ele consegue ter acesso a investimentos que não teria sozinho. Por exemplo, você pode comprar grandes empreendimentos imobiliários como shoppings, galpões logísticos, hospitais, hotéis, ou seja, investimentos de altíssima qualidade, imóveis de altíssimo padrão que você não conseguiria fazer sozinho. Muitas vezes você precisaria de milhões para poder investir naquilo e você tem esse acesso com apenas R$10, com apenas R$100. Segunda grande vantagem do fundo imobiliário é a liquidez. O que é liquidez? Você pode comprar e vender no momento que você quiser. Ou seja, você entrou ali na sua corretora, que é o lugar que você vai utilizar para fazer a negociação das cotas do fundo imobiliário, você pode comprar e vender a hora que você quiser. Então é bem simples de você comprar. Você colocou seu dinheiro ali, clicou em comprar, você já está investindo em um fundo imobiliário. Você quer vender o fundo imobiliário? Você vendeu, em 2 dias o dinheiro já está na sua conta para você fazer o que você quiser. Então essa liquidez é muito interessante nos fundos imobiliários. Outra vantagem também é que, diferentemente do imóvel tradicional que você compra para alugar, não vai ter o ITBI, não vai ter IPTU, não vai ter dor de cabeça com gestão de aluguel, não vai ter dor de cabeça com reformas, não vai ter que ficar cuidando ali no inquilino, porque o fundo, o gestor do fundo está fazendo tudo isso para você. Outras vantagens que podemos citar é o acesso a imóveis de primeira linha, acessos a inquilinos de primeira linha, grande possibilidade de diversificação, você pode ter diferentes tipos de imóveis, diferentes regiões e diferentes setores de economia. Outra vantagem também é que você tem a segurança dos imóveis atrelado a uma rentabilidade do mercado financeiro, ou seja, você vai ter uma rentabilidade maior do que você teria se comprasse um imóvel e alugasse. Você vai ter essa mesma segurança, mas com um rendimento maior. São diversas as vantagens dos fundos imobiliários. Poderia entrar em cada uma delas no detalhe, mas esse não é o sentido do nosso vídeo. O sentido é você entender o que é fundo imobiliário e como investir, como que ele pode ser importante na construção da sua renda passiva. Se você tem interesse a construir uma renda passiva mensal com segurança, com a metodologia que você vai seguir passo a passo e você vai ver sua renda crescendo a todo mês, eu tenho um treinamento chamado A Liberdade com Fundos Imobiliários. Nele você vai aprender a montar uma carteira diversificada com os melhores fundos imobiliários para você ter essa renda passiva mensal que vai crescer mês a mês. Se você tem interesse, o link está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai gostar muito da Liberdade com Fundos Imobiliários. Só clicar aqui no link para você saber mais sobre este treinamento. Tipos de fundo imobiliário. Nós temos diferentes tipos de fundo imobiliário. Temos o fundo imobiliário de tijolo, o fundo imobiliário de papel, o fundo imobiliário híbrido e também os fundos de fundos. E temos também o fundo de desenvolvimento. Vou falar primeiro sobre os fundos de tijolo. O fundo de tijolo nada mais é do que um investimento nos imóveis físicos. No tijolo realmente, aquele que é palpável. Ou seja, no fundo de tijolo você investe em ativos reais, em imóveis reais. E dentro desse tipo de investimento de tijolo você tem 2 formas de ganhar dinheiro, que é com a renda dos aluguéis e também com a valorização dos imóveis. Dentro dos fundos imobiliários de tijolo, nós temos diferentes tipos de fundo imobiliário de tijolo, diferentes setores que esses fundos imobiliários vão investir. Nós temos ali fundos imobiliários de lajes corporativas, galpões logísticos, industriais, shopping, varejo, educacional, hospitais, hotéis, residenciais, ou seja, diferentes setores de fundo imobiliário. Só no fundo imobiliário de tijolo você consegue investir em diferentes setores, diferentes tipos de imóveis. Você pode montar uma carteira que tenha um fundo imobiliário que investe num galpão logístico, também que em outro fundo que investe em hospitais, em fundo que investe em shopping, em fundo que investe em educação, ou seja, prédios educacionais, lajes corporativas. Dessa forma você vai ter diferentes inquilinos e essa é uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, essa diversificação, porque você tem diferentes inquilinos que trabalham em diferentes setores da economia. Ou seja, você diminui muito o risco de não ter uma renda mensal, de não ter uma renda caindo
na sua conta. Vou te dar um exemplo aqui de um tipo de fundo imobiliário de tijolo, que é os fundos de shopping. Nele você tem diversos shoppings diferentes em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, nós temos ali o Shopping Ribeirão, temos o Prudent Shopping, temos o Shopping Estadão de Curitiba, temos o Minas Shopping, Porto Velho Shopping e diversos outros shoppings. Isso é só um único fundo imobiliário, o VISC11, que você consegue investir com apenas R$ 113. Está pagando o dividend yield de 10,2%. O dividend yield é o valor em porcentagem que ele pagou de aluguel, ou seja, de rendimento nos últimos 12 meses. No caso aqui do VISC11, 10,12%, ou seja, nos últimos 12 meses foi R$ 11,54. E mensalmente isso deu ali 0,85 centavos ao mês. Ou seja, com R$ 113 você investiria em diversos shoppings que está em diferentes localizações do Brasil e teria um rendimento mensal de 0,85 centavos. E aqui nós podemos ver, dentro do VISC11, quais são os estados que esse fundo imobiliário tem shopping, ou seja, são diferentes estados aqui. Isso, como eu disse, indica uma grande segurança dos fundos imobiliários. Bom, agora que vimos os setores do fundo imobiliário de tijolo, vamos entender o fundo imobiliário de papel. O que é, então, o fundo imobiliário de papel? O fundo imobiliário de papel, ele investe em dívidas imobiliárias. Calma, dívida a pessoa já fica com medo, quer desligar o celular, colocar no silencioso. Não, não é isso. O fundo imobiliário, ele vai lá e compra dívida imobiliária. E quando ele compra uma dívida, ou seja, ele tem alguém que deve pagar aquela dívida. E essa dívida que é paga com juros é repassado ao cotista, ou seja, o fundo ele adquire dívidas, essa dívida vai pagar juros e esses juros serão redistribuídos para os cotistas. Basicamente, isso é o fundo imobiliário de papel. E também está dentro do setor imobiliário, porque o fundo imobiliário de papel ele vai adquirir dívidas do setor imobiliário, que a pessoa fez um financiamento, a pessoa comprou um imóvel a prazo. Uma grande construtora foi lá e construiu vários prédios e financiou todos esses prédios para diferentes pessoas. O fundo imobiliário vai lá e compra essa dívida. E o recebível dessa dívida é a renda do fundo imobiliário de papel e essa renda do fundo imobiliário é a renda do cotista. Essa é a principal diferença do fundo imobiliário de tijolo para o fundo de papel. Um investe em tijolo, o outro investe em dívida. Outro fundo imobiliário que nós temos também é os fundos de fundo, que, como o próprio nome diz, investe em outros fundos imobiliários. Então, em um único fundo imobiliário, você pode ter diferentes fundos imobiliários. Em uma única cota de um fundo de fundo, você vai ter fundo que investe em fundo de papel, fundo de lajes corporativa, fundo do setor bancário, fundo de hospitais, fundos de hotéis, fundo do setor logístico, ou seja, diferentes tipos de fundo imobiliário dentro de uma única cota do fundo imobiliário. Esses são os fundos de fundo que investem em outros fundos imobiliários. E, por último, temos os fundos de desenvolvimento, que basicamente a principal missão desse fundo imobiliário é construir, vender, gerar capital e pagar seus cotistas. Essa é a principal missão do fundo imobiliário de desenvolvimento, é no desenvolvimento de imóveis para que ele venda os imóveis e essa venda dos imóveis gere lucro para o cotista. Então, diferente dos outros fundos imobiliários que recebem aluguéis, esse ele ganha na venda de imóveis. Mas como você percebeu até aqui, todos eles investem no setor imobiliário. Então, o fundo imobiliário é um investimento em imóveis através da bolsa de valores que vai te pagar renda mensal. Você entendendo isso, você já entendeu 50% do que é o fundo imobiliário. Algo que eu não posso deixar de falar aqui é que os fundos imobiliários é um investimento em renda variável. Significa que essas cotas que são negociadas na bolsa de valores, existe variação de preço, ou seja, por conta de uma flutuação de mercado, por conta da compra e venda dos investidores, existe uma flutuação de mercado ali no valor das cotas. Dessa forma, o dinheiro que você investiu pode variar positivamente e negativamente. Nos fundos imobiliários de tijolo, no longo prazo, a tendência é que o seu valor da cota sempre cresça, sempre se valorize. Por conta que você está investindo em imóveis e esses imóveis se valorizam, o imóvel se valorizando, o valor da cota também se valoriza. Nós temos aqui de exemplo o IFIX, que você pode ver, existem variações do IFIX, mas no longo prazo tem uma valorização do IFIX. E como investir em um fundo imobiliário? Hoje ficou muito simples de você investir nos fundos imobiliários. Para você investir, você pode ter conta num banco digital, como o Nubank, o Banco Inter, por exemplo. Ou você pode abrir conta em uma corretora de valores, como a Clear, a XP, a Rico, Modal Mais, BTG Pactual, ou seja, basta você abrir conta numa corretora de valores. Mas, de forma mais simples, se você já tem conta no Nubank ou no Banco Inter, por exemplo, você pode ter acesso aos investimentos de fundo imobiliário. E se você quer que eu grave um vídeo mostrando um passo a passo para investir dentro do Nubank ou do Banco Inter, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo para você explicando um passo a passo. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, também se inscreva no canal porque vai ter mais vídeos para você começar a investir e também comenta uma sugestão de vídeo, o que achou desse vídeo, se ficou com a dúvida, pode comentar aqui que eu vou estar te respondendo ou fazendo um vídeo para te responder e te ajudar. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até mais.